eu sou a professora Ivete de Língua Portuguesa da Escola SEBAC e hoje nós vamos para mais uma aula de Língua Portuguesa do 6º ano. Nós vamos falar sobre variação linguística. Aqui nessa imagem nós temos um mapa do nosso país com diferentes povos. Por que isso? Pois eu digo a vocês que variação linguística é uma forma de riqueza, é riqueza cultural, mostra como nós recebemos a contribuição de vários povos. Mostra também a variação regional, como nós nos comunicamos, como um objeto pode receber diferentes nomes em determinados locais do nosso país, tá? Agora nós vamos ver aqui o que é variação linguística. Variedades linguísticas são as variações que uma língua apresenta, de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizada. É exatamente isso que nós temos, variação linguística. Tudo isso contribui, condições sociais, culturais, regionais e históricas. E quais são os fatores que contribuem para que haja essa variação linguística? Muito bem, nós temos aqui faixa etária de idade, região geográfica, gênero, situação socioeconômica, grau de escolarização, mercado de trabalho, rede social, estilo e tempo. Esses são os fatores que contribuem para que haja essa variação linguística. Como assim faixa etária? Muito bem, você pode observar a diferença na comunicação de uma criança, de um adolescente para uma pessoa mais adulta, para uma pessoa mais idosa. Um jovem, um adolescente vai utilizar gírias, alguns palavreados que um adulto já não utiliza e muitas vezes podem até surgir dúvida. O que é isso? Qual o significado dessa palavra? Aí você já está vivenciando uma variação linguística dentro da própria casa, tá? E no mercado de trabalho? Já no mercado de trabalho, nós vamos procurar utilizar uma língua de acordo com a situação em que nós estamos vivenciando. Vamos ver. Agora nós vamos ver os tipos de variações linguísticas. Muito bem, é isso mesmo. Existem várias formas, vários tipos de variações linguísticas, que é o que nós vamos ver agora. Primeiro aqui nós temos diferenças de lugar ou região. Uma diferença muito grande é que cada região do nosso país tem um sotaque diferente, uma forma diferente de se comunicar, de interagir com as pessoas. Só nesse fato, muitas vezes você, quando está na fila de um banco, em um supermercado, ou que chega a atender alguém no seu trabalho, você percebe claramente, com facilidade, que uma pessoa é de uma região diferente da sua pela forma de falar, a forma de se comunicar. Isso comprova a variação linguística diferente de lugar ou região. Uma outra forma que nós temos é a variação socioeconômica. Socioeconômica? Como assim, professora? É exatamente isso. Variação socioeconômica, classe social das pessoas também comprovam como essa variedade é atingida. Um outro exemplo, variação de faixa etária, é o que eu expliquei agora há pouco. Variação de faixa etária, um bebê, uma criança, adolescente ou um adulto que tem formas diferentes de se comunicar. Escolaridade e classe social. Muito bem, às vezes uma pessoa que não tem um grau de escolaridade tão elevado não pode usar claramente a língua culta, a linguagem formal, mas consegue se comunicar. E é exatamente isso que eu quero deixar bem claro, pessoal. A variação linguística nos abrange de tal forma. O importante é respeitar. Se o falante comunicou, passou a mensagem, está ótimo. Não esqueça de respeitar a variação linguística de quem está falando com você. Um outro exemplo é a variação geográfica, que está falando das regiões. E aqui, variação de estilo. O que é essa variação de estilo? É quando nós vamos utilizar a norma, a linguagem formal ou a informal. A linguagem formal é a norma culta, de acordo com a gramática. E a informal é aquela que nós usamos no nosso dia a dia, entre amigos, familiares, sem se preocupar tanto com as regras, com as normas da gramática.
Também a informal é chamada de linguagem coloquial. Aqui nós temos a variação histórica. E o que é essa variação histórica? É a variação da linguagem ao longo do tempo, através das sucessivas gerações de falantes. Como assim? Variação histórica é exatamente isso. Com o passar dos anos, a língua vai se modificando. E eu costumo dizer que a língua é viva. Por que a língua é viva? Porque ela se transforma. Palavras caem em desuso, outras palavras vão surgindo de acordo com a necessidade que nós temos de se comunicar, de falar, criar palavras novas. Por isso que a língua é viva. E aqui nós vamos ver um exemplo dessa mudança histórica. Na época do português colonial, chamávamos vossa mercê, vós mercê, essa português colonial. E agora, no português atual, você e se, todas essas formas para representar uma palavra. Aqui nós podemos presenciar a mudança histórica da nossa língua, tá? Muito bem, vamos para o próximo passo. O que mais nós temos? Adequação linguística. Adequação linguística, o que é isso? Não é nada demais, meninos. É exatamente isso, nós vamos nos adequar à nossa forma de falar de acordo com o que nós estamos vivenciando no momento. Por exemplo, em um trabalho da escola, você irá apresentar o seu trabalho usando a norma culta. Quando você for fazer uma redação, escrever, você vai usar a norma culta. E quando você está com seus amigos, quando você está com sua família em casa, brincando, será que realmente você fica preocupado em usar regras da gramática? Claro que não, né? E você se diverte, fala, ri, comenta com os colegas, né? Sai até umas brincadeirinhas. Ah, se o português pega. É exatamente isso, tá, meninos? Isso chama-se adequação da linguagem. Nós devemos nos adequar de acordo com a necessidade que nós temos com o nosso ouvinte. E atenção, muita atenção, meninos, que todas as variedades linguísticas são adequadas, tá? Desde que possibilitam a interação verbal, ou seja, a comunicação entre as pessoas. Esse é um momento muito importante que nós devemos preservar e cuidar para não cometer preconceito linguístico, que há muito no nosso país. Mas como vocês já sabem, tá? Que todas as variedades linguísticas são adequadas. Você não vai dizer que fulano está errado, que eu estou certo, ou que eu sei mais do que fulano. Isso não é o que nós vamos discutir no exato momento. O importante é que o falante anuncie, se comunique, fale a sua mensagem. E nós devemos sim dizer que nós conhecemos a nossa língua, nós sabemos nos adequar, entender o falante. E apesar disso, uma dessas variedades, a norma culta ou a norma padrão, tem o maior prestígio social. É a variedade linguística ensinada na escola, utilizada na maior parte dos livros e revistas, nos documentos oficiais, em textos didáticos e científicos, em alguns programas de televisão e etc. E é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje de língua portuguesa do 6º ano sobre variação linguística. Tem muito exercício no nosso livro, vamos responder. Eu estou esperando as imagens, as fotos, dúvidas, estou à disposição. Beijinhos e até a nossa próxima aula.